Sejam bem-vindos ao canal São Dois Jotas. Em nome da razão do conhecimento, agradecendo a sua presença. Se você não estivesse aí, nada disso estaria acontecendo. Hoje nós temos a alegria de receber nos estúdios do canal São Dois Jotas a Isabela. Tem 15 anos. É estudante do ensino médio. Como que vai funcionar? O título deste vídeo é Módulo de um Número. A Isa é estudante. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, depois nós vamos fazer um bate-papo, Isa. E vou fazer ao final deste vídeo as mesmas perguntas. E vamos ver como que funcionou, como se ajudou, se não ajudou. A forma como nós vamos apresentar esse conceito chamado módulo. Aqui não vou chamar módulo de um número, de forma que nós podemos ir um pouco além de só pensar no módulo de um número. Isa, vá um pouquinho para lá, por favor. As perguntas vão ser esta. O módulo de menos 7, quanto vale? Ok? Depois, eu vou perguntar o módulo de alguém que vale 5. E por fim, eu vou fazer essa pergunta. Y menos 1, que é igual a 10. Opa! Sim, tá certo. Então, Isa, gostaria que você respondesse sem se preocupar. Vale ressaltar que o mais importante não é responder certo, o mais importante é participar, tá, Isa? Fique bem tranquila. Responda o que você acha que é, Isa. O módulo de menos 7... Vamos lá. Eu acredito que o módulo de menos 7 seja 7 positivo. Ok. O que você falar... E, levando em consideração a lógica, esse x aqui seria menos 5. Então escreve lá, x igual a menos 5, né? Isso. Ok. E aí aqui eu colocaria 11. Y igual a 11, é isso? Deixa eu pensar. Sem problema. Porque aí eu teria que dar positivo, então aqui eu pensei em um número negativo. Então seria... Tem um calculador? Tem, vou pegar pra você. Você vai poder somar, então seria menos 9. Ok, então y igual a... Menos 9, que soma com menos 3. Ok. Então, esta foi a leitura, este foi o entendimento. Isa, só responda para nós. Por que o módulo de x é igual a 5, x é menos 5? Não saberia de responder. Eu diria... Porque menos 5? Porque menos 5... O módulo dá 5. Positivo. Tranquilo. E você falou que o y vale menos 9, porque menos 9. Se eu devo 9, devo 1, devo 10. E o módulo de menos 10? 10. Ok? Esse é o entendimento da Isa. Isa, fique um pouquinho mais para lá. Nós vamos conversar aqui agora. E ao final deste vídeo, eu vou fazer as mesmas perguntas. E a Isa vai responder essas perguntas para ver se a gente teve uma melhora ou não, tá, Isa? Se o entendimento se fez presente na nossa conversa. Então vamos lá. Antes de começar, uma palavra para você estudante do ensino médio, a Isa no caso, para você que vai prestar um vestibular, está muito na moda, Isa, a palavra módulo, ela aparecer com um jeito que também é o entendimento que a gente tem em torno do módulo, só que é uma palavra que está mais na moda se comparado ao módulo. Mas ambas remetem à mesma ideia, que se chama valor absoluto. Isa, fica à vontade para fazer pergunta, tá? Isa, a essência da ideia do valor absoluto é você observar a distância que as coisas têm até a origem. Por exemplo, se eu lhe perguntar assim, quanto que é a distância do menos 3 até a sua origem? Menos 3. A distância. Você concorda que quando a gente pensa em distância, não tem como a distância ser negativa? Por exemplo, um carro quando vai para frente ou anda de ré, ele está percorrendo uma distância. Sim. Então essa distância vai ser 3. De 3. Tudo bem? Então eu posso dizer que o valor absoluto de menos 3 é 3. Traduzindo isto, valor absoluto em um símbolo matemático, aqui a gente está escrevendo módulo, que é a mesma coisa valor absoluto, usando língua portuguesa. Como que eu escrevo, usando um símbolo matemático, a palavra módulo ou valor absoluto? Eu coloco entre duas barras.
Então, o que está escrito aqui? Aqui está escrito o módulo de... Menos 3. Ou seja, quanto é o módulo de menos 3? 3. Se eu lhe perguntar agora... Me presta a vermelha, por favor. Se eu lhe perguntar quanto que é o módulo de 4? Ou, em outras palavras, qual a distância do 4 até a sua origem? 4. Então, o módulo de 4 é 4, certo? Só que vamos pensar assim, Isa. Por que o módulo de menos 3 é 3? Porque é a distância. A distância de menos 3 até a origem. Você concorda comigo que eu poderia pensar que o número que está aqui dentro, ele sempre sairá positivo? Porque se refere a valor absoluto, a distância que tem até a origem? Sim. Tudo bem? Responda uma pergunta então, Isa. Quanto que é o módulo de menos 5? 5. Aí que tá. Eu gostaria que você levasse, não a Isa, como você que está em casa, que vocês levassem a mensagem mais importante. Se aqui dentro é uma coisa negativa, você tem que trocar o sinal, porque não tem uma distância negativa. Então, qual é o contrário de negativo? Positivo. Então, ó, se aqui dentro for algo negativo, o que eu faço? Eu troco o sinal. Então, eu troco o sinal de menos 5. Menos 5... mais 5. Fechou, Isa? Agora vamos aqui. Se eu lhe perguntasse o módulo de 6, quanto vale o módulo de 6? 6. O módulo de 6 é 6, porque aqui dentro é um valor que é Positivo. Quando positivo sai ele mesmo. Ficou claro isso? Sim. Agora olha que bonito, para você que está em casa e para a Isa. A definição algébrica de módulo é assim: se o número que está aqui dentro, for menor que zero, ou seja, negativo, o que eu faço com ele? Quando é negativo, o que eu faço com ele? Troca o sinal. Então fica menos ele. Se o número que está aqui dentro é negativo, eu troco o sinal. Ser menor que zero é ser negativo. Agora, se o número que está aqui dentro é positivo, ou seja, maior que zero, que jeito que ele sai? Igual. Agora, o que muitas pessoas fazem por aí é tentar, Isa, convencer os estudantes da seguinte ideia. Por exemplo, Isa, 7 menos 2. Isso que está aqui dentro é positivo ou negativo? Positivo. Então ele sai? Positivo. Se é positivo, eu mudo o sinal dele ou ele sai ali mesmo? Ele sai ali mesmo. Então vai sair 7 menos 2. Agora, Isa, se fosse 2 menos 7, o que está aqui dentro, o resultado disso, é positivo ou negativo? Negativo. Se é negativo, o que eu faço? Troca. Eu troco o sinal de quem está aqui dentro. Ah, professor, é muito mais fácil falar, se é negativo, troca o sinal, então resolve. Se você tem 2 e deve 7, você deve 5, troca o sinal, dá 5. Calma. Você tem que pensar que, dependendo como você olha para algumas coisas, esta forma de olhar pode te trazer prejuízo. Então, qual é a essência, Isa? Se aqui dentro é positivo, mantém. Sai ele mesmo. Se aqui dentro é negativo, troca o sinal. O módulo de x, se ele for negativo, ou seja, ser menor que zero é ser negativo, ser maior que zero é ser positivo. Se é negativo, troca o sinal. Se é positivo, sai ele mesmo. Tranquilo? Fechou então. Então, esta é a essência. Então, vamos só para terminar. 7 menos 2? 5. Troca o sinal. Se eu troco o sinal, eu vou distribuir isso aqui. Distributiva, bico de tucano, cada um chama de um nome. Menos 2, menos com menos, mais. Menos 2 com 7, 5. O resultado disso aqui é 5. E o resultado disso aqui também é 5. Certo? Estudantes, Isa, que levemos a primeira mensagem. Qual é a primeira mensagem? Se aqui dentro for positivo, sai ele mesmo. Se aqui dentro for negativo, sai? Troca o sinal. Certo? Então vamos pensar em algo que vem depois. Não saia daí. Continuando. Isa, qual é o módulo de menos 3? 3. Não. Qual é a essência que nós não podemos esquecer? O módulo de menos 3? Troca o sinal. Troca o sinal. Então vai ficar menos 3. Conclusão. O módulo de menos 3 é 3.
Ficou claro isso? Sim. Agora sim, você pode responder essa pergunta, Isa. Quanto que é o módulo de menos 5? Menos 5. Que daí você concorda que pode ser? Pode. Agora você entendeu. Quando você entende, então você pode fazer direto. Outra pergunta, Isa. Quanto que é o módulo de 3? Mantém ele mesmo, então. Por quê? Porque é positivo. Positivo? Então fica o módulo de 3, menos 3. Agora a minha pergunta, Isa, é essa aqui. Qual é o número que a distância dele até a origem é de 3? Ele pode ser tanto 3 positivo quanto 3 Isso! Ele pode ser tanto 3 positivo, porque o módulo é 3, mas ele também pode ser 3 negativo. porque também dá 3. Então olha que bonito isso agora, Isa. Qual é o número que o módulo vale 3? 3 e menos 3. Então a solução é x que vale 3 ou x que vale menos 3. Porque os dois têm a distância. Agora vem uma dica de ouro, Isa. O que você pode pensar então? Quando você tiver uma coisa como essa, Isa, o módulo de x é igual a 3, certo? Certo. Qual é a dica? Olha isso, anota para você não esquecer. Eu posso trocar este símbolo colocando do outro lado mais ou menos. Olha que bonito, Isa. Eu posso então ter que isso aqui pode ser mais ou menos 3. Então olha que legal. Se eu tiver uma coisa como essa, o módulo, vou fazer assim. O módulo de x mais 1 que é igual a 7. Isa, me ajuda por favor. Eu posso trocar o símbolo de módulo por quem? Colocando o que do outro lado? Mais ou menos 7. Então eu tenho x mais 1 que é mais ou menos 7. Resolve com o mais ou resolve com o menos. Passa um para o outro lado. Não perca aqui no nosso canal uma discussão sobre essa ideia, Isa. Assista, tá? Vai para o outro lado. 6. Esse cara vai para o outro lado, devia 7, deve 1, você deve 8. Conclusão, x igual a 6 ou x igual a menos 8. Olha que bonito. Se você entende essa ideia, ela fica bastante interessante. Estudantes, gostaria de deixar um comentário, uma sugestão, Isa, que eu estou percebendo que muitas literaturas estão deixando de resgatar algo bastante legal, que é isso aqui, Isa. Anotem isso, galera. O módulo de x, Isa, pode ser escrito como a raiz quadrada de x ao quadrado. Olha que bonito. Tem uma propriedade de potenciação e radiciação que diz assim, o expoente, o índice igual ao expoente, o que eu faço? Ele é x. Só que aí responde pro tio agora, Isa. Quando que o módulo de x é ele mesmo? Quando o número é positivo. Quando o número de dentro for positivo. E quando ele for positivo, é ele mesmo. Só que se aqui dentro fosse, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 e 2 ao quadrado. Posso simplificar e falar que isso vale menos 2? Não, porque não existe distância negativa. Não existe distância negativa. Então, se o que está aqui dentro for positivo, sai ele mesmo. E o que está aqui dentro é negativo, sai ele mesmo? Não, troca o sinal. Troca o sinal. Então, falar troca o sinal é você dizer a definição do módulo que estava aqui. Se o módulo, se o que está aqui dentro é positivo, sai ele mesmo. Se aqui dentro é negativo, sai o sinal de trocado. Esta é a primeira ideia, vamos se chamar aqui de ideia prefacial de módulo. Estudantes, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula de módulo. Para finalizar este curso, Isa, vamos lá. A Isa começou este curso falando que o módulo de menos 7 era 7, que o módulo de x era 5 e o módulo de menos 1, no módulo de y menos 1 igual a 10. Isa, com alegria, sem medo de errar, meu coração está pulsando, tum, 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 chegou a hora, não saia daí, está acabando. Agora, Isa, agora é com você, Ayrton, vai, Isa. Bem bonito, Isa. Primeira pergunta, o módulo de menos 7. Segunda pergunta, o módulo de x que é igual a 5. Terceira e última pergunta,
O módulo de y menos 1 igual a 10. Vai, Isa. Isa, por favor, fale o resultado e explique o porquê. Então, vamos ver se deu certo. Se aqui eu tenho dentro do módulo negativo, eu preciso trocar o sinal, então seria aqui. E isso fica positivo. Ou seja, o módulo de menos 7. 7. Por isso troca Ok. o sinal. Aqui eu tenho... Calma lá, Isa, pra você ficar feliz. Aqui eu posso ter tanto x, que mais ou menos 5. Por que, Isa? Explica o que você aqui, entendeu. Se ele fosse com positivo, ele seria positivo aqui e ficaria com o mesmo sinal, ficaria ele mesmo. E se fosse negativo, eu precisaria trocar, então também fica positivo. E aí, certo? Certo? Ah, meu certinho. Ah, faltou certo. Quer tirar 10, né, Isa? Tá. Então, aqui eu poderia manter, mas seria a mesma coisa, certo? Então seria o y, que poderia valer tanto mais ou menos 9. É isso? Não, tô errado. Eu tenho uma sugestão. Lembra que aqui dentro você pode trocar o módulo fazendo o que do outro lado? O que você pode? Você não trocou o módulo por mais ou menos? Sim. O que você poderia fazer? Trocar esse módulo, colocando deste Mais lado. ou menos. Quer refazer? Quero. Que daí você tem mais segurança. Então seria o módulo aqui, né? Do que está lá dentro, Do que está lá dentro. sem se preocupar se lá dentro é positivo ou negativo. E aí aqui. Colocando. Isso. Pode puxar uma seta, Isa, e terminar cada um desses. Puxa uma seta para cá. Falta terminar este. Puxa uma seta e isola e resolve dizendo o valor do y, né? Achei que era isso. Vale ressaltar que a Isa está frente a uma câmera. Tá nervosa. Né, Isa? Primeira vez que vê esse conceito de módulo. Bom, então as duas opções que podem ser são y menos 1 que é igual a 10 e y menos 1 que é igual a 10 negativo, Pode continuar, Isa. tá? Então aqui seria y que é igual a 10 mais 1, y que é igual a 11, certo? Ok. Aqui. E aí y que é igual a menos 10 mais 1, que é y que é igual a menos 9. Conclusão, para terminar aqui, Isa, tá certo primeiro. O y pode ser igual A 11 ou a menos 9. o y pode ser igual a Menos 9. menos 9. Isa, nessa primeira parte do módulo, eu vou continuar gravando essa aula, Isa, que é uma continuação da ideia, nessa parte 1. Eu gostaria de perguntar algumas coisas, Isa, que é aquilo que eu sempre prezo nas minhas aulas, que é a essência da ideia. Qual é a essência de módulo valor absoluto? É a distância que as coisas têm até A origem. a sua origem. Então, se eu tenho dentro do módulo uma coisa que é positiva, ela sai? Ele mesmo. E se eu tenho dentro do módulo uma coisa que é negativa, ela sai? Com o sinal Com o sinal trocado. Porque a essência nos traz que é a distância até a origem. E a distância é positiva. Só que se a gente quiser ganhar tempo, dar celeridade ao pensamento, a gente pode trocar o módulo, em caso de equações, a gente pode trocar o módulo por a expressão do mais ou menos. Certo? Isa, o módulo de menos 7 é? 7. O módulo de x igual a 5. Por que o x pode ser mais ou menos? Porque com o resultado sendo positivo aqui, ele pode ser ele mesmo ou o sinal trocado que seria negativo. Que a ideia seria a distância do... Quem tem a distância até a origem, que vale 5. Quem tem a distância que tem até a origem? Positivo ou 5 negativo. Ou 5 negativo. Que é o 5 que está aqui, desculpa. Então pode ser tanto 5 negativo como 5 positivo. E aqui, para dar celeridade ao pensamento, Isa, eu posso trocar o meu módulo colocando do outro lado, mais ou menos. Estudantes, você que assistiu o vídeo até agora, se você gostou, compartilha, deixe seu like, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Obrigado. Isa, gostaria de agradecer a sua presença. Eu agradeço. Uma alegria. Valeu. Muito bem. Tchau.